Welcome, everyone. I'm Beatrice Chestnut. Sejam muito bem-vindas e bem-vindos. Eu sou Beatriz, eu sou Urânio, e nós somos os fundadores e os principais professores na Chestnut Pies Enneagram Academy. O CP Enneagram, para as pessoas mais íntimas. cpenneagrama.com é o nosso site. E hoje a gente está falando com vocês de Londres, aqui no Reino Unido. Eu estou feliz que você está aqui comigo, Bia. A gente acabou de voltar da Califórnia, em que a gente fez alguns retiros pessoais, e agora a gente vai dar aqui um retiro. A gente acabou um retiro agora e vamos começar outro amanhã. Muito louco. Mas esse webinário é sobre os subtipos. E o que você realmente precisa saber sobre os subtipos para usar o mapa do Enneagrama muito bem, para usar ele como ele precisa ser usado, como uma ferramenta de transformação. Subtipos é um tema muito importante e a gente não pode ensinar o Enneagrama mais sem usar os subtipos. Mesmo no nosso background ou falando com os estudantes sobre isso. Então, esse webinário é uma introdução para um curso mais longo que a gente vai fazer sobre os subtipos começando em janeiro. E nesse curso, a gente vai falar com mais profundidade sobre o que todos os subtipos são, cada um dos 27 subtipos, tanto em termos de como a gente vê, entende o que os subtipos são, como a gente reconhece eles, especialmente como usar esse conhecimento numa forma aplicada para maximizar o crescimento. Nesse curso, a gente vai utilizar alguns vídeos que eu fiz ao longo dos anos para diferenciar as 3 versões de cada um dos 9 tipos, os 3 subtipos de cada um dos 9 tipos. E a gente vai fazer muitas coisas muito boas, especialmente para garantir que os nossos alunos entendam particularmente o caminho de crescimento que cada um precisa ter para crescer mais rápido, considerando os subtipos. Mas hoje a gente vai tentar trazer para vocês algumas informações valiosas que você provavelmente não sabe, e não sabe que você não sabe, sobre por que os subtipos são tão importantes e o que eles são, né? O que significa ele no sistema do Enneagrama e por que a gente acha que você precisa entendê-los profundamente para utilizar o Enneagrama melhor. Então, a ideia hoje é compartilhar com você por que esse conhecimento profundo dos 27 subtipos podem fazer uma revolução da sua experiência com o Enneagrama, no entendimento do Enneagrama. É sobre clareza dos 9 tipos e por que algumas pessoas do mesmo tipo podem ser muito diferentes das pessoas do próprio tipo. E essas 27 personalidades podem trazer um nível muito maior de entendimento e também de habilidade de utilizar o Enneagrama como um mapa para dar suporte ao seu crescimento, sua transformação e também para ajudar outras pessoas com o Enneagrama. Então, o que são os subtipos? Os subtipos são uma mistura alquímica da paixão do tipo, que é a motivação central, a emoção central de cada tipo, de cada um dos 9 tipos, com o instinto dominante. Então, é uma mistura alquímica, não é algo que a gente simplesmente adiciona. Não é tipo, eu sou um 2, eu gosto de participar em grupos, então eu sou um 2 social. Isso é muito simplista do que o que significa ser cada um dos 27 subtipos. Agora, uma das informações mais importantes que você precisa saber sobre os subtipos é porque talvez, se você não souber isso, você nunca vai descobrir o seu tipo. Todos nós sabemos que achar o tipo correto pode ser um desafio, pode ser uma barreira de entrada para utilizar o Enneagrama. Mas os subtipos realmente ajudam a gente a entender como as 3 versões de cada um dos 9 tipos diferencia de um do outro. Às vezes a gente usa as asas para clarificar as diferenças, mas a gente acredita que os instintos, os 3 instintos, ou a força instintiva que faz a gente focar em autopreservação, social, pertencimento, grupos, ou 1 a 1, ou o bonding sexual, a gente acredita que esses 3, a forma que esses 3 instintos estão combinados, às vezes de uma forma misteriosa,
mas de uma forma que faz a gente encontrar as nossas padrões. De forma que quando a gente faz os nossos retiros, a gente vê o mesmo padrão de novo, de novo e de novo, que ajuda a gente a definir cada um dos 27 subtipos, ou os subtipos dos 9 tipos. Então, o que a gente quer dizer com uma mistura alquímica? Vamos pegar o tipo 6, por exemplo. Se você combinar o 6 com a paixão do medo, com os 3 instintos, autopreservação, social e sexual, você encontra três tipos 6 muito diferentes. Você praticamente não pode falar que tem coisas do tipo 6 que aplica para os 3, porque eles são tão diferentes um do outro, que se você combinar o medo com autopreservação, por exemplo, você tem um 6 que é mais ativamente medroso, duvida, tem insegurança, ou visivelmente, né, mais conscientemente. E o 6 autopreservação mostra uma ansiedade de separação, que é muito diferente do 6 social. O 6 social lida com medo de uma forma totalmente diferente do 6 autopreservação, que precisa encontrar aliados, protetores, amigos, então busca ser mais amigável. O 6 social é mais duro e precisa de regras e pontos de referências para entender o que fazer quando eles têm medo. E o 6 social é um 6 que é extremamente responsável, que pega essa carga de cuidar das pessoas, manter a segurança das pessoas, pensa em termos de sistemas e carrega muita responsabilidade para manter todo mundo seguro, não apenas eles. E aí o 6 sexual é o 6 que é mais agressivo, mais assertivo, que move em direção às ameaças, às coisas que fazem ele sentir medo, com uma certa agressividade ou assertividade, ou meio destemidos, né? Eles são conhecidos como 6 contrafóbicos. E são os 6 que são os mais contrários e aquele que é o menos consciente do seu próprio medo. Então, olha só como são 3 tipos 6 muito diferentes. E o subtipo ajuda a gente a entender essa diferença mais precisamente. Quando a gente olha para essas 3 pessoas diferentes, porque elas podem ser pessoas muito diferentes no externo, se a gente pegar só comportamentos, a gente vai pensar que elas não podem ser do mesmo tipo. Mas o Enneagrama não é um sistema para comportamentos, para influências externas. Fala sobre as motivações internas. E a motivação de todos os 3 é o medo, mas eles não mostram isso na vida da mesma forma. Então é por isso que os subtipos são muito importantes. Por isso, Bia, eu acho que é central para as pessoas não não se identificarem com o tipo errado. Tem muita confusão sobre encontrar o tipo, qual tipo parece com qual, e o subtipo providencia um nível de clareza que revoluciona o entendimento do Enneagrama. Então, eu quero falar que a forma que a gente usa é diferente de algumas outras escolas, e a forma que a gente faz vem direto do Cláudio Naranjo, o que eu acho que é a versão atualizada dos subtipos que eu aprendi com ele em 2004, numa conferência do Enneagrama, da Associação Internacional do Enneagrama, e eu encontrei o meu subtipo pela primeira vez, mesmo eu estudando o Enneagrama há 14 anos naquele ponto. Eu sou uma 2, e isso revolucionou meu autoentendimento em 2004, 14 anos depois que eu já estava estudando o Enneagrama, porque me mostrou um outro nível de informação sobre mim que eu não tinha visto antes. Eu amo quando você nos dá o exemplo do tipo 4. Bi, pode fazer isso? Sim. Uma das coisas que eu amo sobre a versão do Cláudio Naranjo que ele apresentou para a gente é que ele apresentou um material novo que eu nunca tinha ouvido antes sobre como os 3 subtipos do tipo 4 eles são relacionados entre si de alguma forma. Então, por exemplo, a paixão
Amanda, tá tendo algum... Desculpa. O 4 autopreservação, ele internaliza o sofrimento, ele fica um estoico com o sofrimento, não compartilha o sofrimento, eles sofrem em silêncio, tenta provar eles mesmos, trabalhando muito forte, e às vezes até carregar o sofrimento, porque eles têm essa ideia de que eles são muito fortes, e isso ajuda eles a encarar as dores. O 4 social sofre, o 4 social são mais sensíveis, e eles usam o sofrimento dele na manga. Sempre que você pergunta para eles como eles estão se sentindo, geralmente eles vão te falar como eles se sentem, contar uma longa história sobre isso, e eles estão muito em contato com os sentimentos mais difíceis, de medo, de dor, de tristeza, e eles têm muito a falar sobre isso, eles acessam o seu sofrimento muito bem, muito grande, e falam sobre isso abertamente. E aí você tem o 4 sexual, que é um pouco diferente, eles externalizam o sofrimento. Então, ao invés de segurar o sofrimento, como o 4 autopreservação, ou sempre usando esse sofrimento como uma forma de se conectar e de falar sobre a sua vergonha, a sua tristeza, o 4 sexual externaliza o sofrimento e vê como se o sofrimento deles tivesse sido causado pelo mundo externo. O mundo externo não me entende, não entende quão especial eu sou. Então, o 4 sexual é mais o 4 bravo, o 4 social é o 4 triste e o 4 autopreservação é mais o 4 feliz. Então, muitas vezes, o 4 sexual parece com 8, parece com 6 sexual. Então, por isso que o subtipo clarifica por que as pessoas são 4 sexual, por exemplo. Eu também aprendi muito sobre o tipo 1 nessa forma, né? De forma que o autopreservação é o verdadeiro perfeccionista. O 1 social é o perfeito, que tenta modelar a forma perfeita de ser para as pessoas. E o 1 sexual tenta reformar outras pessoas. Então, de novo, tem muito mais informações, né? Mas essa clarificação do tipo 1 já ajuda a gente não só a diferenciar entre as pessoas do tipo, mas ajuda também a entender qual é o caminho de desenvolvimento, que é o que a gente vai falar daqui a pouco. Quando as pessoas estudam apenas o tipo dela, elas conseguem muito entendimento, mas quando elas entendem sobre o seu subtipo, elas percebem os pontos cegos que elas têm. E essa é a próxima coisa que a gente vai conversar, que é muito importante. Esse material, mesmo para as pessoas que já conhecem o subtipo bem, né, pela nossa abordagem, o subtipo, ele reflete a parte mais automática e mais inconsciente da nossa personalidade. E aquelas pessoas, aqueles padrões, são muito inconscientes porque eles vêm do nosso instinto de sobrevivência, que é o nosso cérebro que preocupa com a nossa sobrevivência, e o nosso centro emocional inferior, que é regrado pela paixão, que geralmente é uma coisa muito inconsciente, apesar de estar sempre presente e operando a todo momento. Então, eles são pontos muito importantes, pontos cegos muito importantes, e quando a gente faz, né, os nossos retiros, mesmo as pessoas que já estão estudando o Eneagrama há muito tempo, sabem os 9 tipos muito bem, conhecem eles mesmos muito bem, ainda tem problemas de ver algumas coisas que são associadas com os subtipos deles, né? Porque quando a gente fala sobre os subtipos, ajuda eles a observar coisas que eles ainda não tinham observado antes. Então, algumas coisas importantes, né? Para mim, como um 5 social, existem alguns pontos cegos que não seriam fáceis de eu enxergar se eu não tivesse estudado os subtipos. Então, por exemplo, como eu posso, às vezes, fazer uma diferenciação entre as pessoas que são parte do meu sistema, parte daquilo que eu acredito. Então, por exemplo, eles falam que o 5 social é um totem, né? Porque é uma pessoa que gosta de explicar as coisas, algumas pessoas estão interessadas ou outras não.
Ou então é o 5 da tribo, é o 5 que tem uma área especial de estudo. E o totem, essa palavra totem vem da cultura indígena, e o totem significa o símbolo de algo valioso para a comunidade indígena, né? Então esse é o simbolismo do 5 social. Mas eu, como 5 social, eu me relaciono diferente com as pessoas que estão dentro da minha tribo e as pessoas que estão fora da minha tribo. E foi muito importante eu ver esse ponto cego com meu coração aberto, porque aí eu consegui ver que eu me abri mais para as pessoas genuinamente. Mas existem muitos outros pontos cegos que eu poderia dizer sobre o 5 social. Então, a Bi está explicando, né, que o Urânio classifica as pessoas como fazendo parte do grupo ou não fazendo parte do grupo, se a pessoa compartilha os mesmos valores que eu, né? Então, é difícil para ele admitir isso. Para Bi, para mim, como um 2 autopreservação, é como se eu tivesse percebendo que eu vivia numa casa e que tinha um porão nessa casa que eu não conhecia. Quando eu aprendi com o Cláudio Naranjo, eu descobri que o 2 autopreservação era como se fosse uma criança. E a primeira vez que eu ouvi isso, eu não vi isso, eu não queria ver isso. E demorou um tempo até eu realizar que eu tinha muito medo que eu estava reprimindo, né? E a repressão é o mecanismo psicológico do tipo 2. Mas ainda assim eu não confiava nas pessoas, né? Eu estava agindo de uma forma infantil que eu não via por conta do orgulho do 2. Né? E eu ainda não via o orgulho tão grande, porque como um 2 autopreservação, eu fazia como se eu fosse pequena, como uma reação ao orgulho, mesmo que eu tinha um orgulho tão grande quanto todos os outros 2. Então, ele assume uma forma diferente, e a gente vai falar sobre os contratipos em um momento, mas outros pontos cegos especiais que a gente vê sobre os subtipos. Um outro ponto cego, o 7 sexual tem um ponto cego enorme sobre o quão irrealista eles podem vir, o quanto eles fantasiam, e esquece o que é realidade e o que é a fantasia. Ou então, os 4 autopreservações, 4 autopreservação que eu quero que você fala, porque eu amo quando você fala sobre 4 autopreservação. Um grande ponto cego dos 4 autopreservações que eu nunca teria visto se eu não soubesse sobre os subtipos é o masoquismo. Enquanto os outros 4 são dramáticos, o 4 autopreservação é mais masoquista. Então, mesmo que o 4 autopreservação, que estuda o Enneagrama, que conhece eles, ainda precisa de muito trabalho para ver a tendência masoquista, a tendência de se sentir orgulhosos de como eles sofrem, de como eles são tenazes, de como ele consegue aguentar muitas situações muito difíceis e ainda se atrair para as situações difíceis. Eles não veem isso porque isso parece normal para eles. Então, esse é um ponto muito importante que eu quero fazer sobre esses pontos cegos que todos os 27 subtipos têm. Quando a gente vai andando na vida, esses padrões inconscientes que estão regrando o que a gente vê, como a gente opera no mundo, isso começa a parecer normal para a gente. Então, é muito difícil de ver. Então, Bi, como você acha que essa teoria dos subtipos, quando as pessoas não conhecem essa teoria, isso traz barreiras para as pessoas entenderem as diferenças? O que você pode nos falar sobre isso? Algo que eu acho que é muito importante é entender que se a gente não entender os subtipos como definido pelo Naranjo e nessa forma que eu estou estudando, gente, eu estudo Enneagrama há 30 anos. E, para mim, essa teoria é uma das coisas mais clarificantes do sistema. Isso cria uma barreira de entrada do Enneagrama. É tipo, você só pode trabalhar com o Enneagrama até um certo ponto se você não conhecer o seu subtipo. O que isso significa? Eu acho que tem muita confusão acerca dos tipos, e tem muita confusão sobre a definição do que é um subtipo, e o que o subtipo é diferente do instinto. Então, por exemplo, existem 3 instintos que existem no Enneagrama, ele traz para a gente essas 3 drives instintivos, que traz para a gente como a gente, enquanto animais, né, nós somos orientados para a nossa sobrevivência. Agora, o que algumas pessoas se confundem, o que são instintos e o que são subtipos? Eles não reconhecem que os subtipos, essas 27 subpersonalidades,
são, na verdade, uma mistura entre a paixão do tipo e a estrutura, né, de toda a estrutura defensiva do tipo, que vem com isso, com o instinto dominante. Algumas pessoas não entendem os termos, algumas pessoas, às vezes, não entendem a quantidade de informação que tem disponível para eles a partir do estudo dos subtipos. Algumas pessoas simplesmente param com os 9 tipos. E eu acho que isso leva a muita confusão para tipificar as pessoas. E talvez esse seja um bom momento para falar sobre os contratipos. O contratipo é essa ideia de que cada um dos 9 tipos tem 3 subtipos, e 2 deles vão na direção da paixão e um vai numa direção contrária. O mais famoso é o 6 contrafóbico, que não está em contato com o medo e vai contra o medo. Mas todos os tipos têm um contratipo, e é muito importante entender isso, porque os contratipos são os tipos que mais frequentemente não conhecem o tipo dele. E não significa que eles não têm a paixão do tipo, mas isso significa que, enquanto o coração deles vai em uma direção, na barriga eles vão para uma outra direção. Então, é como se eles tivessem mais um paradoxo interno. E talvez esse seja um momento bom para conversar sobre uma outra coisa, né, que é importante para as pessoas entenderem, é que as pessoas nem sempre entendem o que os instintos significam. As pessoas não entendem o que significa ter um instinto dominante, ou uma autopreservação dominante, um social dominante, ou um sexual dominante. Então, um exemplo do que eu acho que é um erro comum. As pessoas acham que se você é autopreservação dominante como eu, isso significa que você cuida melhor de você. Mas, na verdade, o instinto, na verdade, está distorcido pelo ego. O padrão da personalidade distorce o instinto. Então, o ego se envolve em direcionar esses instintos naturais. E é isso que eles são distorcidos. Por exemplo, as pessoas que são autopreservação dominante não necessariamente são melhores em tomar cuidado de si. Às vezes, eles são tão ruins em cuidar de si do que todo mundo. Mas eles são ruins de uma forma diferente porque eles se distraem com o autocuidado. Então, para mim, como um 2 autopreservação, eu não pagava minhas contas, eu não tomava conta de mim de algumas formas, eu não limpava meu ambiente. Por quê? Porque, como um 2 autopreservação, eu queria que alguém fizesse isso para mim, inconscientemente. E se eu fizesse isso, se eu cuidasse de mim, isso era um protesto que eu ia agir, né? Então, eu fazia esse protesto para os meus pais cuidarem de mim. E se eu cuidasse de mim, meus pais não iam cuidar de mim. Então, cada um deles vai ter essa distorção. Por exemplo, o 9 autopreservação, ele tenta ir para o conforto mais do que para o autocuidado. Então, ele gosta das rotinas confortáveis como uma forma de existir no mundo e sentir segurança, mas isso não significa que eles cuidam de si. Muitas vezes, eles não cuidam dele de forma nenhuma, porque eles estão distraídos com algo que é confortável, ao invés de saber o que é bom para eles. Então, o 9 autopreservação, muitas vezes, é muito organizado. Por exemplo, minha mãe era uma 9 autopreservação, era muito organizada. Mas outros 9 autopreservações não são assim. Então, é difícil a gente generalizar. Agora, quando você entende o que uma autopreservação dominante realmente é, não é sobre essas indicações mais genéricas, sobre o que a gente faz, sobre o que a gente não faz. Tem um conteúdo mais profundo que a gente associa com o fato de ser um instinto dominante, um social dominante, uma preservação dominante. E muitas vezes a gente acha que todas as pessoas autopreservações são da mesma forma, ou todos os 9 tipos são da mesma forma. Mas quando você mistura o instinto com o tipo, isso diferencia muito as pessoas entre si. Então, uma das coisas que o subtipo faz para a gente é mostrar como que cada instinto dominante age de acordo com cada uma das 9 personalidades. Então, Urânio, talvez você pode dar para a gente alguns exemplos de pessoas que têm um instinto social dominante, como que elas não são o que as pessoas normalmente acham que eles são? Às vezes as pessoas falam, sou social, eu gosto de estar em grupo, eu sou confortável estando em grupo. Eu acho que isso pode ser o tipo para a maioria dos tipos sociais dominantes, mas eu não acho que é sempre assim. Porque todos os sociais dominantes também têm esse medo de não pertencer. Então, tem sempre uma certa
tensão, ansiedade relacionada a um grupo, quando eles entram em um grupo. E, às vezes, isso parece em formas diferentes. Então, por exemplo, às vezes, eles são os mais distantes do grupo, o social, porque eles tentam ver tudo sobre uma perspectiva de superioridade, se desconecta do grupo. Aliás, eu vejo muitas pessoas social que acham que são tipo 5, porque eles parecem um tipo 5. Então, de novo, a coisa do tipo, né, de ter o tipo errado as pessoas que não conhecem o subtipo, mais um exemplo. Então, o social interage com o grupo adotando um modelo de comportamento que ele quer que o grupo tenha. Então, ele se torna um modelo para o grupo, mas eles fazem isso, eles se colocam de uma forma superior, não necessariamente com arrogância, e muitas vezes não consciente disso. Aliás, os subtipos geralmente são muito inconscientes, mas a gente poderia falar, por exemplo, do 9 social, que o 9 social quer estar no grupo, mas eles estão sempre produzindo situações em que eles não pertencem ao grupo. E eles se sentem separados do grupo. E se a gente falar, por exemplo, que o 9 social, os sociais geralmente gostam da imagem, gostam de ter a liderança. Isso pode parecer para alguns tipos, mas para o tipo 9, por exemplo, não é o caso. Na maioria dos casos, o 9 social não assume a liderança tanto. Às vezes, eles até fazem coisas que não são a coisa mais importante para o grupo. E o que eu estou pensando aqui agora é no exemplo do 7 social. Porque no caso do 7 não parecer aquilo que as pessoas acham que é, às vezes isso pode criar um foco especial em algo. Então, por exemplo, o 7 social tem um foco especial em tirar a dor do mundo, fazer todo mundo ficar feliz, mesmo se para isso eles sacrificam a própria felicidade algumas vezes. Então, uma das coisas que o instinto faz quando ele está no contexto da personalidade é que ele parece de uma forma distorcida. Porque, de novo, o ego vem e sequestra a energia daquele instinto. Então, fala pra gente um pouquinho como o instinto sexual não parece que as pessoas acham que ele é. Às vezes as pessoas falam, se você fizer contato visual intenso, você é um instinto social, ou se você é mais agressivo, você é um social dominante, um sexual dominante. Então, em alguns casos, sim. Então, alguns sexuais dominantes vão ter uma tendência de ser mais agressivo, mas às vezes isso vai ser escondido e a gente não vai ver isso. Um dos casos clássicos é o 9 sexual. O 9 sexual tem muita raiva direcionada para o externo, na direção de outra pessoa, mas ele não vê, né? Então, você só vê isso quando eles estão crescendo, porque eles têm muita energia. Mas no começo, você vê o 9 sexual, ele é muito doce, como se fosse um marshmallow, ele não está em contato com essa raiva e agressividade do sexual. Então, esse é um exemplo. Eu poderia falar, por exemplo, do 1 sexual, porque, sim, eles têm essa direção de querer ir contra, ir em direção às pessoas, como você descreveu mais cedo, né, para corrigir outras pessoas. São mais críticos dos outros, mas não são tão críticos deles mesmos, às vezes. Então, mesmo que eles são muito autocríticos, como uns, mas eles criticam mais os outros. Mas a questão é, eles são uns. Então, eles podem não mostrar totalmente a tendência sexual. Eles podem não se mostrar com essa conexão profunda com a outra pessoa, porque eles autocriticam isso, né? Então, eles formam uma reação contrária, né, a essa tendência sexual. Então, principalmente por causa do crítico interno que eles têm. Então, aqui são alguns exemplos de como, se a gente julgar as pessoas, pensando apenas com o que eles se parecem no externo, e tentar defender, achar um instinto dominante primeiro, a gente pode cometer muitos erros. Por exemplo, outro dia, uma pessoa que é um tipo 2 estava questionando se ela poderia ser um sexual dominante. Mas de um jeito, pareceu para mim que ela achou que ela era sexual porque ela é um tipo emocional, né? Os tipos emocionais, eles gostam mais das relações, das conexões. Exatamente. Então, quando eu estava ensinando isso, eu descobri que muitas pessoas emocionais achavam que eram sexual dominante. Não eram. É só porque eles focam muito mais nos relacionamentos. E
também existem algumas pessoas que fizeram os nossos cursos que são doissexuais e eles não expressaram porque eles são confundidos, porque eles não parecem um típico 2 às vezes. Eles têm uma energia forte que pode parecer não com aquela pessoa legal que as pessoas acham que o 2 é. Então as pessoas às vezes até falam para elas que elas não se parecem 2. Então eles são muito mal compreendidos, né? Algumas celebridades que as pessoas acham que são 3, né? Como a Oprah Winfrey, por exemplo, que você acha que ela é uma 2 sexual, todo mundo acha que ela é um 3, né? E é muito clássico um 2 sexual. Inclusive, eu também acho que o Biden é um 2 sexual, presidente dos Estados Unidos, né? Então, os subtipos não são a mesma coisa do que os instintos. E tem essa terminologia, esse problema de terminologia no campo do Eneagrama, por isso a gente quer explicar isso, e isso também é algo que a gente precisa falar, né? A gente não segue só a abordagem do Naranjo, mas tem muita coisa que vem dessa escola, mas a gente também, a gente traz o nosso jeito, mas a gente gosta muito da abordagem dele. Então, pensa, o instinto é muito baseado no corpo, é muito baseado no cérebro reptiliano. Agora, o subtipo mistura o instinto com uma tendência do coração. É uma combinação do instinto, da barriga e do coração. E não é uma combinação de 1 mais 1, é uma alquimia. É algo que é como se fosse uma fusão entre o coração e a barriga, que torna isso maior e maior e maior. E, aliás, toda a energia que está armazenada no subtipo, quando a pessoa está presa no subtipo, ela tem muita energia acumulada, tá? Porque o instinto é algo muito intenso e é muito mais rápido. Por exemplo, quando o pensamento tem uma velocidade x, a emoção tem a velocidade de 10x, o instinto tem uma velocidade de 100 vezes x. Então, o subtipo é muito rápido, mas ele mistura com a emoção, de forma que eles ainda agem de forma muito rápida, muito inconsciente. Então, no nível do subtipo, as coisas, algumas coisas, elas são mais insaciáveis. Então, os instintos, eles são essa força instintiva. E a paixão do nosso tipo é o nosso vício emocional, o principal vício emocional. A gente fala da ira para o 1, orgulho para o 2 e assim em diante. Então, uma paixão central por tipo. Apenas uma paixão por tipo. E quando essa paixão, no instinto dominante que a gente tem, mistura com essa alquimia, algo muito poderoso acontece. Que isso descreve de forma muito boa o que uma personalidade, na verdade, é. O Eneagrama, ele se torna melhor compreendível como um sistema de 27 personalidades. A gente pode falar muito bem, né? Que são 9 personalidades, com 3 subpersonalidades, mas a gente pode falar aqui que são, na verdade, 27 personalidades. Por isso que a gente quer falar que não é suficiente você fazer o trabalho só com o seu tipo. Você precisa conhecer os 27 subtipos. Então, quando a gente faz o trabalho que a gente faz, especialmente nos nossos retiros interiores, em que a gente quer ajudar as pessoas a aplicar o Eneagrama para uma transformação profunda, a gente usa os instintos e os subtipos. E a gente acha que é muito importante utilizar os dois, reconhecer a diferença entre eles e entender que a gente tem 3 instintos e a gente tem 27 subtipos. E a gente precisa entender como eles trabalham juntos e como eles são um modelo que, na verdade, gera um compasso para o nosso crescimento de uma forma muito particular. Então, a gente precisa falar, né, de como a gente trabalha também com subtipos no nosso modelo de níveis de consciência, o quão chave é entender os subtipos para aumentar o nível de consciência. Aliás, a gente usa os instintos de formas diferentes, instintos propriamente ditas, para entender sombras, para entender os problemas que a gente tem, que às vezes vêm do nível instintivo puramente, mas a gente sempre sugere que as pessoas começam a olhar o subtipo primeiro, antes de olhar o instinto. Porque isso parece mais fácil para achar o seu instinto dominante, e tem
mais a ver com o seu subtipo, né? Se você souber o seu subtipo, você vai saber o seu instinto dominante. E aí você estuda os instintos, depois de ver o seu subtipo. Isso. E os dois, tanto o subtipo quanto o instinto, nos ajuda a entender a nossa sombra, o que é uma das coisas mais importantes que o Enneagrama nos ajuda a entender. Eu me lembro de ouvir o Richard Rohr falar na primeira conferência de Enneagrama em 1994, e tudo o que ele falava era sobre essa roda da fortuna como símbolo do crescimento. Ele falava que, especialmente aqui no Oeste, a gente está muito orientado para a ascensão, mas a gente não quer olhar para as coisas que ajudam a gente com a nossa queda. E o Enneagrama faz a gente fazer essa queda, né? E não só a ascensão. Então, o Enneagrama ajuda a gente no processo de queda, de ver a sombra, ajuda a gente a ver, inclusive, essas sombras dos instintos. Por exemplo, os instintos sociais dominantes têm a sombra de Deus, de ser salvador, de achar que você pode salvar todo mundo. Nós, autopreservações dominantes, temos uma sombra de egoísmo, de não nos abrir para o mundo e fazer muitas coisas por nós mesmos, não nos permitir nos conectar com as pessoas. E o sexual dominante tem a sombra da agressão, da rivalidade que vem desse reino animal. Então, tem algumas coisas muito importantes que a gente precisa entender sobre os instintos, mas também algumas coisas muito importantes do subtipo. E é importante saber a diferença entre instinto e subtipo. Agora, quando eu acho que algumas pessoas estão tendo uma dificuldade de saber qual é o subtipo delas, é porque elas estão pensando muito na ideia sobre quem elas são, o conceito de quem elas são, ao invés de olhar para o que elas realmente fazem no mundo. Por exemplo, para mim, quando eu descobri que eu era uma autopreservação dominante e um 2 autopreservação, isso significava que eu era mais medrosa, não confiava nas pessoas, e que eu fazia pirraça, e que eu era meio infantil. Isso era a última coisa que eu queria me identificar. Mas quando eu pensei o que estava acontecendo na minha vida, a verdade do que realmente estava acontecendo na minha vida, eu tive que ver que estava certo. Então, se você está olhando para o seu subtipo, eu te desafio a ver o que você está realmente fazendo na realidade prática. E às vezes ajuda a ter feedback de outras pessoas, tá? Mas é muito importante ter essa visão da realidade. Eu quero adicionar algo que está vindo para mim aqui agora. A gente tem uma parte mais essencial nossa, que a gente deixou em algum lugar no passado, que a gente perdeu o contato com essa essência, que é a melhor versão da gente, em algum sentido. E essa melhor versão nossa, para isso, a gente precisa entrar em contato com uma virtude, uma emoção superior. Vamos falar que é um pouco mais complexo que isso, mas vamos falar que isso é quem a gente realmente é. E aí, quando a gente desenvolve a nossa paixão, a paixão do nosso tipo, que é essa principal tendência emocional, que na verdade é um vício emocional, a gente se torna algo diferente. Isso é quem a gente não é. Então, a gente fala que isso é uma máscara da virtude. A paixão é uma máscara da virtude. Então, o que é o subtipo? O subtipo é a máscara da máscara. O subtipo é a máscara da paixão. Então, quando a gente está falando de subtipo, a gente não está num contato direto com a paixão do nosso tipo. Por isso, a gente não pode realmente se aproximar tudo que a paixão é. Por exemplo, quando a gente fala do 6, o 6 autopreservação é muito legal com as pessoas, mas isso é uma máscara, que na verdade é uma máscara contra todo o medo que está dentro dele. O mesmo para o 6 sexual, aquela máscara mais confrontacional, isso é uma máscara para esconder o medo. Ou o 6 social, que é mais responsável, pode parecer, né, que ele é assim, mas aquilo, na verdade, é só uma máscara, que não permite que a gente veja o medo por trás desses comportamentos. Então, de novo, quando a gente fala sobre subtipos, é sobre ver o que você não vê em você, e você não percebe que você não vê. Então, a gente precisa reforçar esses pontos cegos de uma forma que explica de forma mais precisa coisas que a gente nunca viu antes. Então, nós vamos falar sobre alguns tipos, porque eu acho que um dos principais benefícios de entender o subtipo é encontrar o seu tipo. E se você pratica o Enneagrama, trabalha com o Enneagrama, ajudar outras pessoas a achar o tipo deles. E a gente sabe que isso pode ser muito desafiador. Muitas pessoas passam muito tempo identificado com o tipo errado porque elas não tiveram acesso a
experiência profunda e essa informação profunda e explicada, né? Bem explicada do Enneagrama. Então, vou dar alguns exemplos aqui, que a gente não... Eu vou começar com o tipo 3 e o tipo 8. Tipos 3. O meu entendimento de 3 foi revolucionado quando eu entendi essa abordagem, porque o 3 social é o único 3 que realmente representa o que a gente geralmente pensa quando a gente pensa no tipo 3, ou todos os tipos 3 na comunidade de Enneagrama. Mas, na verdade, o 3 autopreservação, a gente vê muito deles, e eles são 3 que parecem, na verdade, um tipo 1. Ele é um 3 em que o instinto de autopreservação põe um foco muito maior no padrão do 3 de trabalhar duro, né? Então, o 3 autopreservação é o maior workaholic. Eles têm muita dificuldade de parar de trabalhar. Isso é porque não só eles querem parecer bons, mas eles querem ser bons. Então, muitas vezes, eles são confundidos com o tipo 1. Agora, o 3 sexual é outro 3 que eu não entendia antes, mas o que eu vejo é que o 3 sexual é muito confundido com o 2, às vezes, porque eles gostam de agradar as pessoas, suportar as pessoas. Eles não... E também o 3 autopreservação e o 3 sexual não necessariamente está lá falando sobre o interesse deles de ter reconhecimento. Muitas vezes eles têm vergonha disso e não mostram isso ativamente. Por isso que é muito importante saber isso se você quer ajudar um tipo 3 ou se você é um tipo 3 sexual autopreservação. Da mesma forma com o tipo 8. Eu vejo muito 8 autopreservação que parece muito tipo 5. É mais privado, segura, são mais contidos, eles não têm uma energia tão alta como os outros 8. E eles parecem um pouco mais focados no que eles estão interessados, no caminho deles, e não tão focados em ter força, ter poder sobre os outros. Da mesma forma que o 8 social também é muito confundido com o tipo 2. Eu vejo muitos tipos 2 sociais que são acusados de não serem 8, porque eles são mais amigáveis, mais sensíveis e não tão, obviamente, agressivos. Eles têm uma orientação mais de time, eles querem empoderar outras pessoas, e eles têm uma orientação muito grande em dar suporte para as pessoas. E o 8 social é o contratipo. Então, ainda é um 8 não convencional, que se rebela, mas ele também é orientado a dar suporte às pessoas e garantir que as pessoas estão dentro do time, ser um líder e, de certa forma, estar no meio do grupo e não necessariamente ser a pessoa que lidera o grupo. E aí, o 8 sexual pode, às vezes, parecer com o 4 sexual. Eu não tinha noção do quanto que o 8 sexual e o 4 sexual se parecem, né? Muitos 4 sexuais também acham que eles são 8, ou eles acham que eles são 3, né? Porque eles são muito competitivos. Então, é incrível quantas pessoas estão identificadas como tipo errado, por conta dessas similaridades. Por exemplo, o 8 social e o 2 social são confundidos, o 7 social se confunde com o 2, então existem muitas similaridades. E esses subtipos te ajudam muito a entender o que é o quê. Porque te dá esse nível muito mais profundo e com muito mais nuance sobre as descrições. E também, na forma que as pessoas entendem sobre elas mesmas, né? Elas precisam entender que aquela parte dela que achou que era de outro tipo, ela precisa entender de onde vem isso. O que significa essa parte? Então, isso não traz apenas uma capacidade de não se identificar com o tipo errado, mas também uma capacidade faz a gente entender o que vem de onde, por que a gente faz o que faz, que isso é o trabalho real com o Enneagrama. E isso é uma janela para a última coisa que a gente quer falar, que provavelmente é a coisa mais importante. Então, a gente vai falar alguns minutos sobre o caminho de crescimento para cada um dos 27 subtipos. Claro que a gente não vai falar sobre todos os caminhos de crescimento agora, mas a gente realmente quer trazer essa ideia central para vocês, que o fato de que cada um dos 27 subtipos tem um caminho distinto de crescimento, o que significa que os 3 subtipos de um tipo têm 3 caminhos de crescimento particulares, diferentes. E quando você está trabalhando com o tipo, é importante que, por exemplo, nem todos os tipos 7 precisam da mesma coisa, não todos os tipos 6 precisam da mesma coisa, nem todos os tipos 9 precisam da mesma coisa quando eles estão crescendo. Então, para todas as pessoas, se você conhece os 9 tipos, você está trabalhando com um instrumento que não é refinado. Então,
Se você trabalha com subtipo, você pode ser como mais um cirurgião. Você pode ser mais prático, você pode ser mais preciso na forma de trabalhar com as pessoas. Então, traz alguns exemplos. Eu sei que você trabalha com pessoas muito nas empresas, mas também nos nossos retiros. Qual que é o nível profundo que a gente consegue utilizar os subtipos para responder essa pergunta de qual é o trabalho dessa pessoa agora? Ok, eu vou começar com o tipo 7. Se a pessoa é um tipo 7 autopreservação, tem uma necessidade muito grande de desenvolver empatia e de ajudar a pessoa 7 autopreservação ser menos autocentrada, autorreferenciada, ou ajudar o 7 autopreservação pensar nos outros. Simples assim. Porque não é fácil para eles. Quando eles tentam, a forma como eles tentam tirar vantagem nas pessoas, o que eu vou ganhar com isso? Mas, por outro lado, o 7 social precisa fazer o oposto disso, que é, eles precisam ser um pouco mais egoístas. E eles odeiam quando a gente fala isso, e é por isso que a gente fala, porque eles ficam chocados, né? Eles tentam ser pessoas boas o tempo todo, e aí eles precisam pôr eles em primeiro lugar. Se eles querem crescer espiritualmente, passar por essa transformação espiritual, eles primeiro precisam focar neles, focar mais neles. Então, eles precisam ver o que eles precisam, colocar eles em primeiro lugar e criar barreiras, limites entre eles e as pessoas, e não fazer as outras pessoas uma prioridade o tempo todo. Porque o 7 quer ter felicidade para eles e aproveitar o dia com as pessoas, né? O 7, mas, por exemplo, o 7 social pode sacrificar o prazer dele para poder trazer o prazer para outras pessoas. Então, o 7 social precisa primeiro olhar para ele, né? E não pensar tanto nas outras pessoas. Agora, o 7 sexual precisa aterrissar, precisa ser mais realista e ver as evidências, não apenas o pensamento, a fantasia. Eles precisam aprender a sentir emoções negativas. Esse é o 7, que fala que é o 7 que é feliz o tempo todo, que vê a vida com uma lente cor-de-rosa. E para todos os tipos, então, para todos os tipos vão ter caminhos diferentes para cada um dos subtipos. Então, eu dei esse exemplo aqui do tipo 7 para ilustrar o que a gente quer dizer aqui. E a gente, na nossa abordagem com os nossos alunos e clientes, a gente realmente tenta trazer para eles o melhor desafio, o maior desafio que vai fazer eles se desenvolverem mais rápido por causa do subtipo. Então, eu acho, Bi, que a gente poderia, talvez, responder uma ou duas perguntas. E muito obrigado para vocês que mandaram boas perguntas. É muito maravilhoso ver tantas pessoas que estão nos vendo aqui ao vivo. Então, quero dizer um sei, falar um oi para os brasileiros. A Biurana está dando um oi para vocês aqui, né? E agora, a gente gostaria de responder 2 ou 3 perguntas. E aí eu vou pedir para a Amanda se preparar para falar algumas coisas no final. Então, alguém está dizendo aqui qual que é o significado dessa mistura alquímica. Então, alquimia é uma forma de transmutar uma coisa em outra coisa. E uma das coisas que eu quero reforçar é que parece meio misterioso, assim, como o instinto dominante mistura com a paixão para todos os tipos, tá? E eu acho que o que o Cláudio Naranjo fez foi, ele viu as pessoas vindo para os retiros dele, para os cursos dele por 30, 40 anos, e ele articulou de uma forma muito bonita o que ele observou. Então, eu não acho que tem uma fórmula particular de como a alquimia acontece, né? De 2 coisas se misturarem para formar uma terceira. Então, você não pode olhar para isso como as 2 partes se juntando. Então, por exemplo, o instinto de autopreservação se mistura com a raiva do 1 e traz eles para essa coisa de ser mais controlado. Além de reprimir a raiva, eles tentam controlar a tensão corporal. E essa necessidade de controlar os detalhes. Então, essas coisas particulares que foram articuladas pelo Cláudio Naranjo para os 9 tipos, a gente vai falar sobre isso no nosso curso sobre subtipos. Tem outra pergunta aqui. O subtipo é a máscara do quê? Eu falei sobre isso um pouco rápido, então eu quero repetir.
A paixão do tipo, o vício emocional é o sofrimento central. Mascara a nossa virtude, que é uma emoção superior associada ao nosso tipo. E o subtipo é uma máscara da paixão, é uma máscara desse sofrimento. O que significa se eu estou falando do subtipo, eu não sinto a paixão diretamente, eu não sinto o sofrimento diretamente e isso não me incomoda tanto, como deveria se eu quisesse trabalhar com isso. Primeiro, eu preciso ficar frustrada com a paixão para aí eu sentir a dor. Agora, se essa dor está mascarada e não permite que eu veja o sofrimento da paixão, então não vai acontecer o crescimento. Uma das formas que a gente cresce é quando a gente observa a reatividade da paixão e a gente percebe como que a paixão está sempre presente. E quando a gente não vê isso, a gente continua agindo os padrões inconscientes da personalidade. A gente fica preso nisso, isso bloqueia o nosso caminho de crescimento. Tem tantas perguntas boas, a gente não vai ter muito tempo para responder, mas a gente vai continuar se comunicando com vocês de outras formas, e a Amanda vai explicar, né, para vocês algumas questões sobre o curso. Mas acho que a gente pode responder duas mais. Tem uma aqui importante, ó. Esse curso de subtipo, ele é bom tanto para eneagramas que são mais avançados e estudantes mais iniciais ou não? Então, o Urânio está falando, a gente vai utilizar métodos para compartilhar alguns conceitos que vai ser bom para os alunos mais avançados, mas eu vou deixar a Amanda falar sobre isso. Então, vamos ver uma outra pergunta, que a gente pode usar o nosso tempo aqui de uma forma produtiva. Então, tem uma pergunta aqui que eu quero falar. Você pode falar sobre o instinto reprimido e como isso aparece? Por exemplo, o tipo 8 que reprime o instinto sexual. Instinto reprimido é algo muito interessante para o crescimento, né? E a nossa terminologia, a gente vai cobrir o que a gente chama aí do terceiro instinto, né? A gente não tem muito tempo, mas eu quero te falar que a gente faz alguns podcasts sobre isso. Então, se você escuta os nossos podcasts do Eneagrama 2.0, a gente já fez um podcast sobre o que os 9 tipos parecem quando a autopreservação é reprimido. E isso é uma série de três podcasts que a gente vai fazer. Então, se liga que a gente vai gravar os outros 2, social reprimido e sexual reprimido. Algumas pessoas estão perguntando se asas são subtipos. Eu sou 3 com asa 4. Ajuda a pensar na minha asa para falar do subtipo? Olha, não tem uma relação direta e a gente, na verdade, evita adicionar essas coisas para descrever a nossa personalidade. A gente usa as asas e as flechas como caminhos para desenvolvimento, não para descrever a nossa personalidade. Então, a gente não se concentra na nossa asa principal, né? Mas a gente fala, por que eu não estou usando a minha segunda asa? E aí isso leva a pessoa a um caminho de desenvolvimento, que a pessoa vem para a asa antes do tipo e a asa depois do tipo. Então, se eu sou 5, primeiro eu olho para a minha asa 4, depois para a minha asa 6. Então, se eu vier para a asa 4, da mesma forma, né? Se eu for para a minha contra-flecha, que é o 8, e depois ir para a flecha a favor, eu também cresço muito. E a gente quer enfatizar que a reação que a gente vai fazer esse curso, né, a razão de fazer esse curso dos subtipos, é porque a gente está trabalhando com o Eneagrama há muitos anos e a gente quer promover o que a gente acredita que traz o maior nível de transformação pessoal, quando a gente fala dos conceitos do Eneagrama. Por isso que a gente não enfatiza a asa muito, a gente acha que as asas são um caminho mais gentil de crescimento, por isso que a gente também não usa a teoria dos tritipos. Porque a gente acha que se você pensar, se você se distrair com pontos secundários e terciários, que são não tão importantes quanto o tipo principal, o que acontece é que a gente vê que as pessoas tiram o olho dela daquilo que é mais importante. As pessoas são distraídas por coisas que não são a coisa principal do tipo delas, né? E a gente pode pensar, a gente pode passar a vida inteira trabalhando no nosso tipo central, e quando a gente foca no nosso tipo, a gente pode ter muito mais resultados de crescimento. E aí eu quero responder uma pergunta aqui sobre o 5 social, né? Eu sinto que o meu
O meu instinto social me força a conectar com as pessoas, né? Isso é a pergunta de um 5 social. Como que eu domino o meu instinto social de me conectar com as pessoas sem cair no padrão 5 de isolar das pessoas? E aí eu acho o seguinte, ser sociável como um 5 social é bom até certo ponto apenas. É só uma migalha de ser social e de se conectar com as pessoas. E você está fazendo isso achando que você está envolvido com as pessoas a partir do coração, mas não está. Você está fazendo isso a partir da sua energia instintiva, do seu corpo. Então, eu não posso chamar isso uma conexão com as pessoas. Então, é bom para o 5 variar um pouco o tipo de conexão com as pessoas. Mas a gente não pode chamar essa conexão social de conexão. Se você não fizer isso, imagina o que você vai fazer, né? Ou seja, o que você precisa para se conectar? Você precisa desenvolver o acesso ao seu coração, aprender a se conectar com as pessoas do seu coração. Então, isso para mim é um exemplo de como o trabalho no subtipo pode ajudar a gente a ir para um outro nível de consciência, que não é só aquilo que a gente já sabe, que a gente já fez. Mas eu acho que é uma boa ideia chamar a Amanda agora, né? Eu acho que está na hora. Cadê você, Amanda? Ajuda a gente aqui. Oi, todo mundo. Amanda entrou. Tão bom estar aqui. Amanda é a nossa muito competente e fotogênica COO, né? A Amanda acha que é um social reprimido, então ela fica meio com vergonha. Ela está muito feliz de ver todo mundo e de estar falando com vocês no chat. Eu quero só destacar algumas coisas aqui. Como a Bia e o Urânio falaram, a gente tem um curso para masterizar os subtipos. É um curso de 10 sessões, de 1h30 cada uma. E a gente está muito animado de trazer, de colocar isso tudo num lugar só, trazer todo esse conhecimento de uma forma profunda e acessível para vocês. E eu queria oferecer para vocês algumas coisas. Se você assinou hoje para esse evento, você vai, se você se cadastrar hoje, você vai ter um PDF de bônus com o que cada subtipo precisa. Então, como a Bia e o Urânio falaram, né, o crescimento é um ponto muito central para a CPI Enneagrama, para a Academia Enneagrama. Então, a gente quer trazer para você, eu coloquei o link, tá, no chat. Então, isso é um bônus que você vai ter se você assinar hoje para esse curso. E se você assinar hoje, você vai ter 3 meses de acesso às gravações, ao invés de 1 mês de gravação. Então, se você tiver essa vantagem, né, que a gente está oferecendo hoje, vocês que estão aqui hoje, que tiveram o tempo, né, de estar aqui com a gente hoje no webinar, checa o link que a gente mandou para vocês para ter esses bônus extras. E outra informação importante é que a gente está trazendo a plataforma da CPI nova. Então, essa plataforma nova da CPI, né, a gente tem muitos webinários, como esse aqui, a gente tem mais de 100 horas, eu acho que tem mais 115 horas de conteúdo, que é muita coisa. Então, a gente também oferece webinários mensais, como esse daqui. Então, você vai ter as gravações dos webinários que já foram feitos. Então, se você tiver, né, se você vier para esse curso hoje, você vai ter um desconto de $7 do primeiro mês dessa nova plataforma, tá? Porque a gente está renovando ela. Então, algo que a gente acha que vai ser... vocês não estão vendo a Amanda, tá? Mas ela está falando, eu estou trazendo o que ela está falando lá no YouTube para vocês, tá? Brasileiros. Então, para quem se registrou, para quem se registrar nesse webinário hoje, vai ter todas essas informações, tá? Ajuda, fala com a gente aqui. E a gente quer ver vocês nesse evento, nesse curso de subtipos, tá? Amanda, eu quero adicionar que se as pessoas, a Bia está falando, que as pessoas que tiverem acesso ao membership da CPI Online, deu uma travada aqui no erro.
Tá. Então, as pessoas que tiverem acesso ao CP Academy, né, vocês vão ver lá entrevistas com pessoas de cada um dos 27 subtipos. Então, vendo essas entrevistas vai te ajudar a descobrir qual pode ser o seu tipo e subtipo, né? Você vai ver essas entrevistas que a gente tem gravada lá. Essa é uma das melhores formas para encontrar o seu tipo e entender como que esses diferentes subtipos podem se mostrar. E a gente fez tantos vídeos sobre instinto dominante, instinto reprimido, sequência instintivo e tudo isso. Então, muito obrigada, tá? Então, só para lembrar que se você assinar hoje para esse curso de subtipos, que vai acontecer em janeiro e fevereiro, a gente vai te mandar o link que está aqui no chat, mas a gente vai mandar para vocês por e-mail. Se você assinar hoje, você vai ter direito a todos esses bônus. É um curso online, vocês vão poder fazer isso de onde vocês vierem, de onde vocês estiverem. Então, muito obrigada, é ótimo ter vocês aqui com a gente, quando a gente fala sobre o Enneagrama. Muito obrigado, fique ligado, tá bom? Obrigada, Bi.